Nicolas Ferreira perdeu mais uma em menos de 24 horas. A Justiça do Distrito Federal obrigou o Nicolas Ferreira a pagar R$200 mil por ele ter cometido transfobia quando subiu na tribuna da Câmara, colocou uma peruca e ofendeu a todas as mulheres trans, deputadas e todas as mulheres trans do Brasil. E hoje o nosso mandato também teve uma conquista. O Nicolas perdeu uma ação que tinha movido contra mim em São Paulo, questionando recursos que nós destinamos para uma pesquisa sobre a população trans no Brasil. Ou seja, são 2 derrotas em menos de 24 horas de ataques que ele quis cometer contra a população trans. A exemplo do que faz Trump nos Estados Unidos, a extrema-direita no Brasil busca perseguir a população trans e os seus direitos. Mas aqui tem luta, aqui tem resistência e aqui tem resposta. Não passarão. Pessoal, gente, eu quero falar com você. Você sabe que essa turma bolsonarista aqui, eles só pensam numa coisa: como passar pano pro Bolsonaro, como livrar Bolsonaro da cadeia. Deviam se preocupar em projetos que melhorassem a vida do povo. Aí vamos lá, a gente está conseguindo barrar o projeto da anistia. Eles estão arrumando um outro caminho para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Você sabe que a Câmara tem que autorizar, toda vez que o deputado é denunciado e vai começar um julgamento, a Câmara tem que dizer o seguinte: olha, eu autorizo, mas está escrito na Constituição que são crimes depois da diplomação. No caso do Ramagem, pessoal, a maior parte dos crimes dele foi de quando ele era chefe da ABIN. Aquela arapongagem que tentou desacreditar as urnas eletrônicas, que participou de toda a trama golpista. Então era isso que a Câmara tinha que analisar. Hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o relator Alfredo Gaspar, que é um bolsonarista de Alagoas, ele fez uma coisa, ele botou aqui no relatório dele, trancando toda a ação penal, inclusive a do Bolsonaro. Vocês têm noção do que é isso? É completamente inconstitucional. Isso aqui é a nova tentativa de anular um julgamento que nem começou. Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo. A gente tem que fazer denúncia, esse assunto tem que crescer, porque a gente tem que cobrar dos deputados. Ele apresentou o relatório na CCJ, a gente pediu vistas. Vai ser votado na próxima quarta-feira. Então eu quero a sua ajuda para fazer essa informação ser divulgada. É como se fosse a continuidade da luta contra a anistia, é a mesma coisa. Porque o que eles querem com a anistia e o que eles querem com esse trancamento da ação penal é impedir o julgamento, é impedir que Bolsonaro pague pelos seus crimes, porque não foi qualquer coisa. Eu lembro a você da Operação Punhal Verde e Amarelo, aquele plano para assassinar Lula, Alckmin. Então vamos lá, pessoal. É sem anistia, a luta continua. Gente, nós estamos aqui na CCJ e, como era de se esperar, o bolsonarismo está querendo obstruir e travar toda a ação penal do núcleo 1 do golpe no Brasil. Aquele que pega o Bolsonaro, o Anderson Torres, o Ramagem, todos aqueles envolvidos na mentoria intelectual da tentativa de golpe de Estado no Brasil. E como é que eles tentam fazer essa manobra que é claramente inconstitucional, mas que, lamentavelmente, está tramitando aqui na CCJ? Como o Ramagem é deputado federal, o Supremo mandou para a Câmara um pedido de análise se segue a investigação sobre o Ramagem. Porque como ele é deputado federal, a Câmara tem que se pronunciar. Mas só sobre os crimes que ele cometeu depois da diplomação e enquanto deputado federal, não anteriormente. O que o bolsonarismo pega? Pega isso para dizer que toda a ação penal está suspensa, ou seja, o que eles querem travar a investigação do núcleo golpista no Supremo Tribunal Federal com um expediente, que é obviamente inconstitucional, que é obviamente ilegal, mas querem fazer fato político para sua base radicalizada da extrema-direita e, óbvio, ampliar a guerra contra o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que isso é uma vergonha, ainda mais levando em consideração o contexto. Nessa semana que a CCJ não deu provimento ao recurso do golpe, se colocou esse relatório, que aliás foi protocolado agora, de manhã nós acabamos de receber. Vamos pedir vistas, semana que vem a gente vai fazer o debate, não vai ser votado hoje, mas é só para alertar que os golpistas
seguem tentando defender golpistas, seguem tentando anistiar aqueles que atentaram contra as liberdades democráticas. Seguiremos a luta, não passarão sem anistia. Esse pessoal que hoje está enchendo a boca para falar dos aposentados votou a reforma da Previdência do Bolsonaro. O senhor lembra, presidente? Eles aumentaram a idade para o aposentado aposentar, eles diminuíram o salário do aposentado, eles queriam acabar até com a vinculação do salário mínimo à aposentadoria. Nós é que não deixamos, queriam acabar com a aposentadoria dos trabalhadores rurais e nós não deixamos, retiramos do texto. Agora eles enchem a boca para falar dos aposentados como se estivessem protegendo os aposentados. Não é verdade. Porque esse esquema começou lá em 2016, passou pelo governo anterior, 4 anos. Quem é que fez cara de paisagem? O governo anterior, que deixou o esquema livre, leve e solto. Do governo Bolsonaro? A vontade política era de não deixar a Polícia Federal investigar para que a rachadinha do Flávio Bolsonaro não fosse descoberta. Quem iniciou esse processo foi Jair Bolsonaro. As empresas que estão sendo agora questionadas, quase todas foram naquela época. Tem um tal de careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, lobista que recebeu dinheiro, segundo a Polícia Federal, para cadastrar essas empresas na época do Bolsonaro. E agora eles querem dizer que quem está revelando o crime é que cometeu o crime. Não, o crime está sendo descoberto e vai ser punido, custe o que custar. Quando o presidente Lula assume em 2023, a Controladoria Geral da União encaminha para a Polícia Federal, que faz a investigação. Cara de paisagem fez o governo anterior, que não investigou. Aliás, deputado que me antecedeu, quando um delegado da Polícia Federal investigava, o que o presidente anterior fazia? Ele trocava o delegado da polícia. Sabe que eu concordo que o governo Bolsonaro tinha uma vontade política? Sabe qual a vontade política do governo Bolsonaro? Colocar tudo debaixo do tapete, impedir a investigação, interromper os processos da Polícia Federal, interromper os processos dos órgãos de controle, mas é mais que isso. A vontade política do governo Bolsonaro era essa: a Polícia Federal tem que ser calada, ela não pode agir, ela não pode funcionar. O desserviço que a humanidade está sofrendo com algumas pessoas, algumas personalidades, alguns políticos, inclusive, tentando deslegitimar a vacina numa reunião da Comissão de Direitos Humanos, que vai tratar, inclusive, de uma proposta de retirar a obrigatoriedade das famílias apresentarem a carteira de vacinação. Isso é um absurdo, porque é uma forma da gente controlar e de garantir que as crianças vão estar se prevenindo de contrair, de ter determinadas doenças, de terem sequelas por essas doenças quando não forem vitimadas, né, quando não morrerem por conta destas iniciativas que eu digo negacionistas. Eu não gosto nem desse termo, que eu acho que é pouco, obscurantistas, né? É uma legião de obscurantistas que se colocam no meio da sociedade com um discurso pouco contributivo para que a gente possa ampliar o tempo de vida com qualidade de vida.